Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso Clube do 100, estamos juntos, estamos estudando questões de língua portuguesa dos mais variados concursos, das mais variadas bancas, certo? Para que conheçamos todas as formas possíveis de se cobrar determinado tema gramatical em uma prova de concurso público, beleza? Então você já resolveu as questões, estamos continuando, o professor Douglas está aqui acompanhando vocês, certo? De mãos dadas nessa caminhada de questão em questão, de alternativa em alternativa, para que se possa entender realmente o processo, beleza? E vamos à primeira questão desta rodada. A frase do texto que não exemplifica a ocorrência da voz passiva é, então, muito simples. Quando se fala de estudo de verbos, né, um tema bastante recorrente, é o tema das vozes verbais. Portanto, cai muito essa questão da voz passiva. Letra A. Diante do número de casos do preconceito explícito e agressões, somos levados ao questionamento. A voz passiva, né, ela é bem fácil de ser identificada quando se usa o verbo ser mais o particípio de qualquer outro verbo, né? Particípio, você sabe muito bem, quando o verbo termina com ado ou com ido e ainda existem os particípios irregulares, como por exemplo, impresso, escrito, né? Portanto, aqui ó, somos, é o verbo ser, levados, né? É o particípio, ado, aado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu sei que é particípio quando já está entrando nesse caminho do ado, aado. E se tem particípio, né, precedido do verbo ser, eu sei que é a voz passiva. Então na A nós temos. Pergunta qual que não exemplifica. Na letra B, corre, olha o verbo, o risco de estar tornando-se irracionalmente intolerante. Aqui temos o verbo estar seguido de gerúndio, é isso? O verbo estar seguido de gerúndio. Não é isso, então não é a voz passiva. A letra B é a nossa resposta. Olha a letra C. No último ano, foram registradas AAdas, cada uma na sua quadrada, né? Então, foram, é do verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Né? E a letra D, preconceito não se tolera, se combate, né? Quem tolera, tolera alguma coisa, VTD. Quem combate, combate alguma coisa, VTD. O C, agora você tem que cair lá nas funções do C. O C ligado a um VTD é uma PA, uma partícula apassivadora. Então a letra D também é uma voz passiva, mas é o que nós chamamos de voz passiva sintética, não é mesmo? E essa que usa o verbo ser mais o particípio é a voz passiva analítica, certo? E a letra E? Muitas ocorrências que deveriam ser registradas, ó, ser registradas, né? Então é voz passiva também. Próxima. Considere as seguintes análises, né, sobre a classificação e a função que os verbos em destaque assumem no contexto e assinale a alternativa incorreta. Letra A, preste atenção nisso, isso é novo, percebe-se a utilização de um verbo no imperativo, preste, faça isso, é imperativo, com função de chamar a atenção do interlocutor. Essa está correta, o comentário está correto. Letra B, eu acho que tem a ver com a experiência de novidade, o autor se posiciona de modo enfático e utiliza o presente do indicativo para mostrar que sua opinião é uma verdade incontestável. Nada a ver, né, pessoal? Tanto que não é incontestável que ele usou o verbo achar, né? Eu acho que, certo? O uso do presente do indicativo não quer dizer necessariamente que seja incontestável, certo? Por exemplo, eu penso que hoje choverá. Eu penso, mas não quer dizer que é uma coisa incontestável, beleza? Então, aqui forçou a interpretação. Letra B é a incorreta. E a letra C? Provavelmente o melhor exemplo recente foi a mania de Pokémon GO. O verbo encontra-se conjugado no pretérito para fazer referência a um evento passado, já que pretérito e passado são sinônimos, né? É o verbo ser no passado, no pretérito perfeito do indicativo foi. A letra D, o escritor de ciência americano Steven Johnson acredita que o prazer é o motor da inovação.
O verbo está no presente para indicar a certeza do pesquisador diante daquilo que defende, né? Ah, sim, a certeza do pesquisador, né? Então está no presente, aí sim, diante daquilo que ele defende, aí sim. Só que não quer dizer que é incontestável, quer dizer que eu tenho certeza, né? Mas não quer dizer que seja incontestável, ok? É diferente, né? Então está certa a letra D. E a letra E? Eu posso imaginar-nos olhando para trás em 2025, quando muitos de nós vamos perceber que a primeira adoção dominante dessa tecnologia veio de pessoas, capturando monstros japoneses imaginários em seus telefones. A locução em destaque, vamos perceber, equivale ao futuro ao verbo no futuro, perceberemos, né? Locução, vamos perceber, nós vamos comprar um carro, ou seja, nós compraremos. E acaba sendo preferida pelos falantes em situações de fala ou de escrita mais informalizadas. Sim, é mais fácil no informal falar, nós vamos visitar vocês no final do ano, do que falar, nós visitaremos vocês, né? Mas é informal, ok? Próxima. A construção na voz passiva e adequada articulação entre os tempos verbais em qual das frases? Então, uma frase correta e que tenha a voz passiva. Letra A. Os que apreciarem as instalações no futuro talvez poderiam emprestar-lhes o sentido que hoje não parecem ter. Ó, não existe voz passiva aqui. Letra B. Ao serem visitadas, adas, cada um na sua quadrada, né? Então aqui nós temos o particípio do verbo visitar e o verbo ser. É uma locução verbal, temos voz passiva. Agora vamos ver a articulação entre os tempos verbais. Ao serem visitadas, né, no presente, serem, as instalações costumam impressionar o público que se deixa levar pela significação que o próprio autor lhes atribui. Veja que todos os verbos estão no presente, certo? Numa relação de presente, ok? Este hipotético e os outros no presente do indicativo. Então a letra B está correta. Temos voz passiva e a articulação entre os verbos está ótima. Letra C. Se fosse para levar a sério a materialidade das instalações, nenhuma delas necessita da justificativa a ser dada pelo Criador, né? Se fosse para levar a sério a materialidade das instalações, nenhuma delas necessitaria da justificativa a ser dada pelo Criador. Aqui nós temos uma voz passiva, ó, o verbo ser mais o particípio, certo? Então temos voz passiva, certo? Só que aqui, ó, como é um hipotético, se fosse, eu tenho que colocar no futuro do pretérito. Necessitaria. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Se eu pudesse, iria para Paris. Percebeu? Então, quer dizer, quando tem esse se pudesse, se comprasse, se fizesse, se fosse, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo, o outro verbo com o qual ele se relaciona tem que ser o futuro hipotético, certo? Portanto, se fosse para levar a sério a materialidade das instalações, nenhuma delas necessitaria da justificativa a ser dada pelo Criador, ok? Letra D. Nunca a linguagem das grandes obras de arte teria necessidade de alguma explicação que venha a se tornar indispensável. Aqui nós nem temos voz passiva. E na letra E, por mais que nos esforcemos para perscrutar o sentido de uma instalação, este sempre dependeria das razões alegadas pelo autor, certo? E mais uma vez, nós não temos aqui a voz passiva. Próxima. Olha só, temos o texto aqui, né? E a questão. As expressões verbais empregadas em tempo que exprime a ideia de hipótese são, né? Então, olha só, dos verbos aqui do texto, né? Hipótese, vamos ver. A vida de Doninha Durval foi... o processo ainda não havia ido a júri quando a tese da defesa foi mudada. Não seria, seria sempre hipotético. Futuro do pretérito é hipotético. Mais violenta emoção. Mas legítima defesa. Ela não teria, né, hipotético, atirado no marido por ter sido chamada de velha. Portanto, lembre-se que hipótese, na língua portuguesa, ela costuma ser construída através do futuro do pretérito, certo? Por isso que ele é hipotético. Futuro do pretérito, certo? Futuro do pretérito, que é quando o verbo termina com ria.
rias, ríamos, né? Ríeis. Então, letra A, seria, teria, certo? Conjugando, por exemplo, o verbo comprar no futuro do pretérito. Eu compraria, tu comprarias, ele compraria, nós compraríamos, vós compraríeis, eles comprariam. Compraríamos, né? Ou seja, hipotético, certo? Futuro do pretérito. Legal? Fácil você localizar também esse tipo de questão com verbos. Olha só mais uma. Mas já conhecem a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. A forma reduzida de para sobreviver pode ser nominalizada de forma conveniente na seguinte alternativa, tá? Então, como é uma forma reduzida, certo, pessoal? Aqui é uma oração que indica finalidade, olha o para. Ela está reduzida do infinitivo. Se eu fosse desenvolver com um nome, com um substantivo, o que é nominalizar? Nome é substantivo, certo? Transformar isso num substantivo, certo? Ou ainda numa oração de valor substantivo, né? Então ficaria assim: para que sobrevivam, né? Tem um problema, aqui nós temos um verbo, a fim de que sobrevivessem, tem verbo, para a sua sobrevida, né? Cuidado, sobrevida. No intuito de sobreviverem, tem verbo, e para a sua sobrevivência. O que vocês acham? Já conhecem a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para a sua sobrevida ou cruzar fronteiras para a sua sobrevivência. É letra E, né? Sobrevida dá a impressão que é uma vida depois, né? Certo? Você ganhou aí 5 anos de sobrevida. Uma vida além daquela que você esperava ter. E sobrevivência, né? A gente fala isso até sobre um automóvel. Por exemplo, você comprou um automóvel, ele começou a ficar meio velho depois de um tempo e desgastado. Você pega, dá aquela, né, reformada no motor, aquela manutenção legal, e o seu carro, o motor do seu carro ganha uma sobrevida, né? Ou seja, uma vida extra, mais tempo de uso. Vale para um computador, qualquer coisa, o seu celular, né? Você dá uma limpada na memória do seu celular, que estava travando, que estava lento, fica a dica. E aí você ganha uma sobrevida do seu celular e não precisa ficar comprando um iPhone a cada 6 meses. Né? Tá sobrando, né? Então, olha só, galera. Então, com certeza, aqui para sobreviver, em nominalização, ou seja, transformado em substantivo, é sobrevivência. Não pode ser verbo, não pode ser verbo, não pode ser verbo. Quem caiu nessa se quebrou. Próxima. Essas visitas dos turistas em busca de distrações desnaturam o significado real desses museus e monumentos. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: bom, ao transpor, né, uma frase que está na voz ativa para a voz passiva, é muito simples. Você pega o verbo dessa frase que está na voz ativa, coloca esse verbo aqui embaixo no particípio. Ado, ado, cada um no seu quadrado. E aí você põe antes o verbo ser. Só que o verbo ser, para estar correto, né, na frase da voz passiva, ele tem que estar no mesmo tempo e no mesmo modo verbal que o verbo principal estava na oração original, certo? Então, por exemplo, desnaturam, ó, está no presente do indicativo. Eu desnaturo, tu desnaturas, ele desnatura, nós desnaturamos, vós desnaturais, eles desnaturam. Então o verbo ser tem que estar no presente. Outra coisa, você tem que saber quem que é o sujeito, é o que vem depois. O objeto direto, VTD, o objeto direto vira sujeito, o significado. Então, o verbo ser tem que concordar com ele, o significado. Ele, no presente do indicativo, do verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Então, quer dizer que a resposta começa com é. Legal? E aí, pega o verbo desnaturar e coloca no particípio, ado, aado, cada um no seu quadrado e não tem erro. Certo? Tá? Então, olha só, essas visitas dos turistas em busca de distrações, né? Agora você inverte, o significado real desses museus e monumentos é desnaturado por essas visitas dos turistas. Legal? Né? Não poderia ser um sujeito, um verbo no plural, porque o sujeito é o significado. Não posso colocar o verbo, mesmo que seja no singular, no passado, porque aqui o verbo está no presente, certo? E essa estrutura aqui não é uma voz passiva. Legal. Próxima. Em cada segmento textual abaixo, da autoria de Milor Fernandes,
Há duas ações narrativas sublinhadas. Indique o segmento em que a evolução temporal entre elas ocorre por marcas explícitas, né? Ó, a evolução temporal. Tá ok, pessoal? Bom, veja bem, letra A. Contam alguns mitologistas que Hércules matou sua mulher Megara e foi condenado a realizar 12 trabalhos que ficaram famosos. Letra B. Amarildo saiu do banco abraçando carinhosamente sua bolsa de crocodilo com R$3.000 e notou dois vultos suspeitos na esquina. Letra C. O pai lia o jornal, o telefone tocou, tirim, tirim. Imediatamente a mocinha, filha dele, atendeu. Letra D. Chegou em casa pelas últimas, não aguentava mais, jogou a pasta no chão da sala, jogou-se ele próprio em cima do sofá, sem nem tirar o paletó. E letra E, foi despedido do emprego pela manhã e, para cúmulo do azar, bateu com o carro na porta da garagem. Certo, pessoal? Bom, eu preciso que eu tenha uma evolução temporal entre as orações que ocorra por marcas explícitas. Olha que interessante. Então, eu estou pensando em advérbios de tempo, né? Olha que interessante. Então, esse pela manhã não está conectando as duas orações. Ele só está avisando quando que ele foi despedido. E não dá para saber se ele bateu com o carro na porta da garagem na mesma manhã, se bateu da tarde, se bateu de noite, se bateu depois de 5 dias. Então não temos explícita aqui uma relação temporal entre as duas orações. Agora, o pai lia o jornal, o telefone tocou tirim-tirim, imediatamente, agora eu sei que logo após isso aqui, a mocinha, filha dele, atendeu. Então, uma marca explícita da evolução temporal seria o advérbio imediatamente, certo? Veja como na letra D é uma sequência de ações, mas elas não estão conectadas com marcadores temporais. Olha só, chegou em casa pelas últimas, ponto. Não aguentava mais, ponto. Jogou a pasta no chão da sala, vírgula. Jogou-se ele próprio em cima do sofá, sem nem tirar o paletó. Então, quer dizer, não tem nada conectando essas orações e períodos. Legal? Próxima. A frase a seguir, que apresenta uma forma de voz passiva, né? Nós já sabemos que é o verbo ser mais o particípio, né? Ado, aado, cada um no seu quadrado, ou ainda um VTD ligado à partícula C, né? Olha só. Numa democracia, é livre a expressão. Não temos voz passiva. Letra B. A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento. Não. Letra C. Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos a serem devidamente contidos. Ido, cada um no seu quadrido. Né? Olha só. A serem contidos. Verbo ser, mais o particípio do verbo conter. Aqui nós temos voz passiva. Na letra D, sempre há também o oportunismo político-ideológico para se aproveitar da crise, certo? Olha que interessante. Quem se aproveita de alguma coisa, né? Então, esse da crise é objeto indireto e esse se, portanto, né, não é... Este se não é uma partícula passivadora. Ele só pode ser partícula passivadora se estivesse ligado, só poderia ser se estivesse ligado a um VTD, né? E a letra E, que mantém o sistema produtivo funcionando, né? É gerúndio, gerúndio não tem a ver com voz passiva. Próxima. Voltamos para o CESP-SEBRASP. No segmento entendendo-se cada uma das partes, entende-se o todo, a partícula C indica nas duas ocorrências que as estruturas sintáticas estão na voz passiva sintética, né? Então, olha só, quem entende, entende alguma coisa, verbo transitivo direto. Quer dizer que cada uma das partes é o sujeito paciente desta oração, né? Aqui também, verbo transitivo direto, e o todo é o sujeito paciente da oração. É a mesma coisa que eu falar assim, Quando cada uma das partes for entendida, o todo será entendido, né? Portanto, o C é partícula apassivadora aqui e aqui também, então está certo. Nos dois casos, nós temos voz passiva sintética. Próxima. Ocorre emprego de forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às normas de concordância em qual das frases abaixo? Letra A. Vêem-se, assim, olha que legal. Quem vê alguma coisa. É um verbo transitivo direto. O C ligado a um verbo transitivo direto, já vimos que o C é uma partícula apassivadora, certo? Então nós temos voz passiva.
E o sujeito é a ciência. Ó. A ciência e o mercado são vistos, né? São vistos como expressões de uma liberdade que sempre devem os homens estipular, qual seja, e arbitrar como precisa funcionar. Legal? Então temos voz passiva e olha como os verbos estão bem conectados. Está aqui no presente, ó. Vêem-se a ciência e o mercado como expressões de uma liberdade que sempre devem os homens estipular, qual seja, tudo no presente, ó, devem no presente, seja no presente do subjuntivo, e arbitrar como precisa no presente funcionar. A letra A está ótima. Temos voz passiva sintética e temos correlação dos tempos verbais adequada. Olha a letra B, se alguém marcou a letra B, ele se considera, né, ele considera a si mesmo, isso aqui é só um pronome reflexivo, um bom cientista, mas nem por isso julga que quaisquer empregos de suas experiências estejam isentas, né? Quaisquer empregos estejam isentos de uma justa apreciação ética. Letra C. Não é papel do gramático definir o sentido de uma frase, mas tão somente reconhecer as operações linguísticas que se tornem admissível na construção dela, né? Que se tornem admissíveis. Letra D. Por mais que pareçam imediatamente produtivos aos avanços da ciência e ao aperfeiçoamento do mercado, devem corresponder rigor similar em sua avaliação ética. Aqui nós não temos voz passiva. E letra E, é possível que nem todos julguem igualmente importantes o significado das contribuições que a ciência e o mercado vêm, circunflexo, porque é plural, a ciência e o mercado, vêm dando para o nosso avanço civilizatório. Não tem voz passiva e tem erro aqui. Beleza? Próxima. Houve adequada transposição da voz ativa para a passiva, mantendo-se ainda a correção e o sentido da frase. Então temos que nos preocupar com a manutenção do tempo verbal, do modo verbal, certo? E da concordância. Qual delas? Letra A. O fogo selvagem, como costuma ocorrer, inflamou as turbas. Inflamou-se as turbas com o fogo selvagem, como costuma ocorrer. Né? Está errado. Se eu fosse colocar essa frase na voz passiva, né, teria que ser assim, ó. As turbas, né, com C, pode ser, inflamaram-se as turbas, tá? Inflamaram-se as turbas com o fogo selvagem. Não, isso, com o fogo selvagem. Com o fogo, certo? Então, inflamaram-se as turbas. Assim que seria a estrutura da voz passiva. Se eu coloquei ali que o fogo inflamou as turbas, então inflamaram-se as turbas com o fogo. Beleza? Portanto, inflamou, o fogo inflamou, inflamaram-se as turbas. Sujeito, verbo transitivo direto, partícula A passivadora, as turbas foram inflamadas pelo fogo. Legal? Certo? Então está errada a letra A. Letra B. O parágrafo anterior satiriza a ponderação de forma fácil. A forma fácil da ponderação é satirizada no parágrafo anterior. Na verdade, eu não posso fazer essa inversão, né? Não é a forma fácil da ponderação. Isso não pode inverter. Eu teria que manter a ponderação de forma fácil é satirizada pelo parágrafo anterior. Percebeu? Eles inverteram aqui em vez de inverter a estrutura do verbo. Pegadinha do malandro. Letra C. É preciso que as pessoas justas venham a reabilitar a ponderação. É preciso que a ponderação venha a ser reabilitada, né? Venha a ser reabilitada pelas pessoas justas. A letra C está certinha. Letra D. Tal exposição de comportamentos representa um avanço civilizatório. Representa-se tal exposição de comportamentos como um avanço civilizatório. Mudou, isso aqui não é a voz passiva, tá? Aqui nós temos um sujeito oculto, né? Então quer dizer que o certo seria representa-se tal exposição de comportamentos com um avanço civilizatório. Nesse caso teria que ser com, igual nessa frase, com o fogo. Né? Inflamaram-se as turbas com o fogo. Eu não posso falar como o fogo. Muda o sentido, né? Da mesma forma, representa-se tal exposição de comportamentos com um avanço civilizatório, né? Quer dizer, eu usei isso para representar isso, e não como um avanço civilizatório, que daí é uma comparação, percebe? Então, letra E,
Esse avanço se dá à custa de uma supressão do direito de defesa. A supressão do direito de defesa é dado como custa desse avanço. Nossa, nada a ver isso aqui, né? Então esse avanço se dá à custa disso, né? Teria que colocar, ele já está, na verdade, né? Ó, ele já está na voz passiva, gente. Esse que é o problema. Já temos aqui quem dá alguma coisa, verbo transitivo direto. Aqui temos uma partícula passivadora, que é o sujeito, tá? Esse avanço é dado à custa de uma supressão do direito de defesa, certo? Portanto, né, se aqui já está na voz passiva, quebra o enunciado. Houve adequada transposição da voz ativa para a passiva. Se a primeira está na voz passiva, já contradiz o enunciado, então podemos considerá-la incorreta com facilidade. Próxima. A correta conversão da frase "os dados do IBGE comprovam o interesse na situação atual", retirada do texto, para a voz passiva é qual? Bom, quem comprova, comprova alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ele está no presente do indicativo. Eu comprovo, tu comprovas, ele comprova, nós comprovamos, vós comprovais, eles comprovam, né? Portanto, o interesse na situação atual, então não é essa, nem essa, tá? Ok? É comprovado, nem essa, nem essa. Não posso pôr o verbo no futuro porque aqui está no presente, tá? Pelos dados do IBGE, né? É comprovado pelos dados do IBGE. Letra C, perfeita. Próxima. Olha só, temos um texto aqui e a questão. O texto emprega 2 vezes o verbo haver, né? Nas linhas 12 e 28. Ambos estão na terceira pessoa do singular, pois são impessoais, né? Verbos impessoais. O verbo haver, linhas 12 tá aqui e linha 28 tá aqui, ó, o verbo haver, tá vendo? Ó, beleza? Então, eles foram usados na terceira pessoa do singular, né? Porque são verbos impessoais, é o verbo haver. Então, olha só. Há, de igual forma, entre os mais afortunados, aqueles ligados à indústria, né? Então, existem aqueles que são ligados à indústria. O verbo haver, nessa frase aí, ele está usado no sentido de existir. E nós muito bem sabemos que o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal e, portanto, ele não pode ir para o plural, né? Da mesma forma aqui, ó. Há ainda pequenas concentrações nos bairros periféricos, ou seja, existem pequenas concentrações nos bairros periféricos da cidade, não é mesmo? Esse papel gramatical, ou seja, do verbo haver, no sentido de existir, e, portanto, sendo impessoal, se repete, né, corretamente em qual alternativa? Letra A. Ninguém disse que os portugueses haviam de saírem da cidade. Então, aqui o correto, né, os portugueses haviam de sair, tá? Seria o correto, né? Ninguém disse que os portugueses haviam de sair da cidade. Por ser uma locução verbal, o verbo auxiliar vai para o plural. Na letra B, se houvessem mais oportunidades, os imigrantes ficariam ricos. Veja que aqui o verbo está mal conjugado. O certo é se houvesse. Letra C, haveriam de haver imigrantes de outras procedências na cidade. Como aqui o verbo principal é o verbo haver, o verbo auxiliar, que também é o verbo haver, tem que pegar a impessoalidade. É como se fosse o verbo existir. Haveria de existir, né? Haveria de haver imigrantes de outras procedências. Letra D, os imigrantes vieram de Lisboa porque lá não havia empregos. E letra E, os portugueses gostariam de que houvesse mais ofertas de trabalho. Portanto, a letra E é a correta, né? Porque o verbo haver está no sentido de existir e está conjugado na terceira pessoa do singular e ele está funcionando como um verbo impessoal. Legal? Vamos a mais uma então, olha só. É isso? Tá, a próxima, então. A frase do texto 2 que não exemplifica a voz passiva é. Então, qual frase que não está na voz passiva? Letra A. Vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados, né? Verbo ser, mais o ado, né, mais o particípio, nós temos voz passiva. Letra B. Aparentemente, apenas os mais inteligentes estão destinados a obter sucesso. Ó, estão destinados é outra estrutura. Eu tenho particípio aqui, mas o auxiliar é o verbo estar, não o verbo ser. Então, não é voz passiva. E a letra C. Eles devem ser observados, né? Ser observados.
analisados e desconstruídos. Letra D. Eles são guiados por valores e preocupados em fazer uso da bondade. Letra E. Se procurarmos agora no dicionário o termo sabedoria, será encontrada uma definição simples. Legal? Portanto, na letra B, nós não temos um exemplo de voz passiva. Legal? Aquele descanso, tome uma aguinha agora, um cafezinho e já voltamos. Estarei esperando vocês no próximo bloco com mais questões a respeito de verbos aqui no nosso Clube do 100 do Focus Concursos com o professor Douglas. Até logo!